Quer saber as principais causas da falta de lubrificação e o que você precisa fazer para reverter esse quadro? Então fica aí até o final do vídeo. A lubrificação vaginal está ligada à segunda fase do ciclo de resposta sexual da gente. Então a primeira fase é o desejo, quando você vê e já começa, a pensar lá na sua cabeça o que vai ser, como é que vai ser esse encontro amoroso. A segunda fase é excitação. A excitação, ela vem acompanhada em nós mulheres da lubrificação. Então, quando não há lubrificação adequada o suficiente, a relação sexual pode ficar dolorosa, incômoda, por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. E existem algumas causas para que isso aconteça. A primeira delas, e que pode ser assim combatida de uma maneira muito eficaz, é quando essa mulher com a sua parceria não estão assim se ajustando muito bem no sentido das preliminares. Há uma falta de imaginação, às vezes, dessas preliminares, a mulher não está gostando muito exatamente daquilo que está sendo feito e não se sente à vontade para conversar, para dialogar sobre isso. Por isso que é importante, ter a maior intimidade com a sua parceria, que é o diálogo. Porque o diálogo abre portas, inclusive, para você dizer o que não tá legal, de uma maneira, obviamente, delicada, para não magoar essa pessoa, mas é muito importante que você converse com a sua parceria que determinada coisa não é legal, não tá bem, quando vocês estiverem bem, tá, gente? Esse tipo de conversa não é nunca quando você estiver brigando, porque você não vai colher frutos nenhum. Então, essa falta de imaginação, de criatividade, ela pode ser revertida com o diálogo, ela pode ser revertida com filmes, cenas, leitura erótica, Os filmes podem ser filmes que você pode ver uma parte de um filme mais quente que você gostou, ou uma leitura erótica. Agora existem podcasts que são eróticos, então também pode ser aí uma fonte de prazer e de imaginação, criatividade para você e sua parceria. Por isso que é importante ter diálogo e cumplicidade para ter intimidade suficiente para os dois ou as duas fazerem aí coisas que vão melhorar a excitação de ambos. Então, fica essa dica aí muito importante. A outra coisa, é o tempo da preliminar. Tem pessoas que precisam de uma preliminar maior. A maior parte das mulheres precisa de uma preliminar maiorzinha, E eu sempre digo isso, eu acho que nós mulheres é que deveríamos falar assim, agora eu posso ser penetrada, eu quero, desejo ser penetrada. Que aí seria muito mais assertivo, Então não é aquela coisa rápida, onde a parceria faz uma atividade preliminar, acha que você tá ótima, tá tudo bem, e na verdade não tá. Agora, de outro lado, você também tem que mostrar se você tá desejosa dessa penetração, desse avanço aí na relação sexual. Então, como é que você pode fazer isso, Então, uma das formas, que são formas não faladas, é o gemido, Então, quando você emite som, ou até quando você fala alguma coisa, tá muito bom, tá muito gostoso e tal, você vai dando dicas para aquela pessoa para continuar uma atividade preliminar que tá satisfatória para você, e também você pode dizer, vem agora, quero ser penetrada e tudo mais, que é excitante, vai deixar você mais excitada, a sua parceria também, e vai ser muito mais assertivo aí nessa sua lubrificação, na hora exata que a pessoa pode penetrar em você, seja no sexo vaginal. Agora, no sexo anal, a gente sabe que isso é muito mais importante, já que não tem lubrificação, Então, você tem que ficar mais atenta ainda, porque é uma hora que você está relaxada e não lubrificada, Então, é uma hora que você está relaxada, mas a vagina te dá dicas. Na hora que a vagina está lubrificada, que você se sente excitada, então você tem maior tendência a ficar relaxada. Então, tanto para um sexo vaginal quanto para o sexo anal, todos esses sinais vão ser importantes aí para que você tenha uma relação sexual satisfatória, sem dor, sem desconforto. Outras causas para o ressecamento são causas hormonais, ligadas às alterações hormonais. Algumas fases da vida da mulher podem levar a um ressecamento vaginal.
como no pós-parto, na amamentação principalmente. Então essa mulher pode ficar com a vulva e a vagina principalmente ressecadas, e isso é facilmente revertido com o uso de um lubrificante íntimo. Aqui no canal eu falo sobre os lubrificantes que eu aconselho usar, que eu mais indico, e inclusive lubrificantes que podem ser usados com preservativo. Então, dá uma olhada aqui nesse vídeo que você vai amar. Além disso, outra fase também que a mulher pode ter uma alteração aí da sua lubrificação é na menopausa e pós-menopausa. Também por questões hormonais. Então é importante a visita ao ginecologista para saber se você pode fazer uma reposição hormonal local vaginal, que pode melhorar muito a lubrificação, se você pode fazer aí o uso do laser de alta potência que os ginecologistas fazem e que a priori auxiliam também nessa questão. E, obviamente, a fisioterapia pélvica vai ser muito importante tanto no pós-parto quanto na menopausa e na pós-menopausa. Por quê? Porque quando você tem quando você tem uma diminuição da excitação, uma diminuição dessa lubrificação, a musculatura vai respondendo, ficando um pouco mais tensa. Então é importante que você trabalhe a musculatura do assoalho pélvico, ali os músculos vaginais, alongando, relaxando e principalmente no pós-parto, colocando essa mulher mais segura para o retorno da atividade sexual pós o resguardo. No caso das mulheres na menopausa, né, é importante porque essas mulheres muitas vezes deixaram isso daí rolando, achando que era normal sentir uma dorzinha aqui e acolá, e a vagina foi ficando cada vez mais tensa e foi ficando cada vez mais desconfortável e pode até desenvolver um vaginismo secundário. Vaginismo é quando a mulher fica com medo dessa penetração. Então ela fica com medo tão grande que ela começa a fazer uma contração involuntária dos músculos da vagina. Então olha só que importante fazer uma visita ao fisioterapeuta pélvico, independente de você fazer esses outros tratamentos que devem ser associados até para que você tenha um maior sucesso e uma relação sexual mais prazerosa, sem dor e sem desconforto. As mulheres que são submetidas também à retirada dos ovários, elas tendem a ter uma grande alteração hormonal e isso faz com que haja um ressecamento vaginal, podendo levar a tudo isso que eu falei, né? Um ressecamento, levando uma atrofia vaginal e podendo levar a dor na relação sexual, que é também chamado de dispareunia. A mulher também que está fazendo quimioterapia, então a mulher que está fazendo químio, que está fazendo rádio, dependendo da área que está fazendo rádio, ela pode também sofrer um ressecamento vaginal. Então aquelas mulheres que, por exemplo, tiraram a mama e fazem quimioterapia, devem procurar a fisioterapia para evitar o que a gente chama de estenose vaginal. E principalmente aquelas mulheres que estão fazendo localmente, né? Estão fazendo uma radioterapia, por exemplo, na pelve por uma questão de um câncer pélvico, um câncer vulvar. Então, mais um motivo bem maior aí de procurar a fisioterapia. Mas ambas devem procurar para manter a qualidade sexual depois de passar dessa fase. Eu sei que a mulher tem um baque muito grande psicológico, mas a vida continua. E a gente tem que ter um plano B, sempre, né? Isso vai passar, você vai ficar bem e vai voltar para sua atividade sexual. Para que você volte tranquila, não deixe esse período precioso passar. Porque quando é atuante a fisioterapia num período certo, melhor são os resultados aí da fisioterapia, evitando que a vagina fique fechada, né? Então, esse fechamento vaginal é o que a gente chama de estenose vaginal. Então, é muito importante você ter essa dica, procurar um fisioterapeuta. Se você está em unidades do SUS, converse com o seu médico, porque tem várias unidades que têm o fisioterapeuta inserido na equipe médica. Então converse sempre, porque você também pode ter esse privilégio de ter um profissional desse quilate na equipe e às vezes nem está sabendo. Então é importante, tá? Na endometriose pode acontecer também a questão do ressecamento, porque as mulheres fazem muitas vezes as medicações que inibem o estrogênio. Então essas mulheres podem apresentar ressecamento, desconforto e vai ser importante aí fazer fisioterapia por todas as outras alterações, né? Então a gente trabalha muito nos sintomas dessa paciente, dando maior qualidade de vida, inclusive para a parte sexual, mas também
para diminuir o desconforto, a dor, melhorar o enfrentamento dessa dor, já que a gente está falando de uma dor pélvica crônica. Então, é importante procurar a fisioterapia nesse caso e saber que a sua lubrificação pode estar alterada por conta da medicação, mas que são importantes fazerem, né, para que você diminua aí todos os seus sintomas também. Então, às vezes uma coisa leva a outra, porém, é bom que você saiba que tem como melhorar essa questão do ressecamento usando lubrificantes íntimos. E mais uma vez, eu lembro a vocês que tem um vídeo muito interessante aqui no canal que vale a pena ver. Alguns medicamentos também provocam ressecamento local, ressecamento vaginal, como os antidepressivos e até medicamentos para alergia. Então, converse aí com o seu médico e sempre tenha a tiracolo os lubrificantes íntimos. O lubrificante ele vai ser sempre importante para a mulher, tá? É um paliativo, mas é um paliativo extremamente importante, porque não é normal sentir dor na relação, ter atrito na relação. Então, se você está passando por isso, não fique com um certo preconceito de usar um lubrificante artificial na sua relação sexual. O importante é escolher o lubrificante adequado para você. Por isso que é importante você assistir o vídeo que eu falei aqui, que eu fiz com o maior carinho. Outra causa para o ressecamento vaginal é a síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune e ela acaba causando o ressecamento das mucosas do corpo, inclusive da mucosa vaginal. Então, nesse caso, essas mulheres precisam obrigatoriamente usar um lubrificante íntimo. Também é claro que isso não fica só na esfera física. A esfera emocional é extremamente importante para fazer com que a gente tenha uma relação sexual tranquila e que gere prazer. E gerando prazer, gera uma excitação adequada e, consequentemente, uma lubrificação também adequada. Então, experiências sexuais, né, de relacionamentos que não foram legais ou um relacionamento abusivo, tanto abuso físico quanto psicológico, isso pode ter um impacto muito negativo na sua sexualidade, inclusive lá no início aí desse ciclo de resposta sexual, que é justamente no desejo e depois na excitação, diminuindo a sua lubrificação. Então, aconselho, nesse caso, a procurar principalmente um psicólogo especializado em sexualidade para que você seja muito mais assertivo no seu tratamento e que o tratamento seja mais rápido. Mas, se há alguma coisa na esfera física, porque geralmente as duas esferas andam juntas, né? A física e a emocional, o emocional contribuindo para um decréscimo da qualidade física e a qualidade física piorando a questão emocional. Então, vale a pena, além do psicólogo, você também procurar a fisioterapia pélvica, conversar com o seu ginecologista para fazer a fisioterapia pélvica aí, porque a sua musculatura pode estar tensa, você pode estar sofrendo de um vaginismo, você pode ter uma vulvodínia, que é uma ardência vulvar, que pode ter fatores emocionais associados e, enfim, eu acho muito importante que você também procure um profissional que seja especialista em assoalho pélvico, que no caso somos nós fisioterapeutas. Tá, Mônica, mas eu, assim, tenho desejo, me sinto excitada, mas parece que a minha lubrificação não corresponde ao meu desejo. Inclusive, a minha parte hormonal está ótima. Já fui no ginecologista, ela já viu que tá boa, minha parte hormonal tá tudo adequado. O que eu faço? Então, aí é uma esfera que vale algumas reflexões, né? Como é que tá a sua relação com essa parceria, né? Se você sente desejo, mas e o seu relacionamento interpessoal do dia a dia? Tá bom? Que às vezes você sente o desejo, mas o seu relacionamento é muito conflituoso fora da cama. E isso, infelizmente, pode esbarrar com algumas dificuldades na hora da cama. Então, a primeira questão é essa. Se você tem esse tipo de problema, procure o psicólogo, né? A terapia de casal é muito interessante, né? E a terapia sexual cognitiva é muito interessante. Então, tudo isso vai ajudar. Agora, se você tem uma relação bacana e sente o desejo e tudo mais, como você me falou, né? Como eu supus aqui, porque eu recebo esse tipo de paciente que fala exatamente isso. Eu nunca lubrifiquei muito.
embora eu tenha desejo, um relacionamento ótimo dentro da cama e fora da cama, porém a minha lubrificação não corresponde. Nesse caso específico, a gente tem que pensar que lubrificação não é termômetro de amor, né, gente? Não é porque você não lubrifica tanto nesse caso, mas você sente que você tem desejo, que você adora aquela pessoa, não é por isso que você vai achar, ai meu Deus, agora porque eu não estou lubrificando, eu não gosto mais da pessoa. Não pense isso. Se todo o resto você tem certeza que gosta, que ama, enfim, que tem tesão por essa pessoa, né? Não deixa o seu pensamento por esse lado, porque não tem nada a ver, analisa o todo, tá? E aí, usa um lubrificante íntimo. O lubrificante vai te deixar mais confortável. Eu acho que não tem problema nenhum usar um lubrificante íntimo na relação, não faz mal, porém, escolha o lubrificante adequado, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida, ó, coloca aqui nos comentários e espalhe esse vídeo para geral, porque muita mulher precisa saber disso, precisa saber que lubrificação não é termômetro de amor. E me siga também nas redes sociais, @MônicaLopes, muito prazer, lá no meu Instagram, que você vai ver muito mais informações diferentes, complementares a essa. Além disso, tem meu Telegram, Turma da Mônica. Procura aí que a gente se encontra. Um beijo!